não tem perigo de eu esquecer a data de hoje. A data de hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021. Nela eu completo 70 anos. E ganhei da Isabel essa linda jaqueta jeans que eu estou estreando aqui com vocês, né? Espero que vocês gostem dela, porque ela é uma jaqueta tão linda quanto quem me deu, né? Então, nesse momento em que eu cheguei pela primeira vez aos 70 anos, quem sabe chega mais 70, né? Vou lutar para isso, comemorar os 70 anos do Arthur. Então, eu quero dividir com vocês uma observação que eu fiz ao longo deste dia, importante para mim, a respeito de toda essa discussão institucional no Brasil. Meus amigos, hoje eu acompanhei parte, eu não tive fígado, não tive estômago para acompanhar todo o depoimento de um canalha chamado Ernesto Araújo. Agora, se Ernesto Araújo é canalha, canalha mesmo do ponto de vista institucional é o Jair Bolsonaro. Porque ao ver e ouvir aquele depoimento cretino, cheio de mentiras, cheio de negaças, inseguro, gaguejante, de um diplomata de carreira construída dentro de uma instituição respeitável no mundo inteiro, que é o Itamaraty, eu cheguei a uma conclusão dramática, diria até trágica. Bolsonaro cometeu muitos crimes, mais de 400 mil mortos pela pandemia, pela sua inércia, pelo combate que ele faz ao isolamento social, ao uso da máscara, né? A todos os cuidados de isolamento social. Todos esses crimes merecem o impeachment. Mas eu reconheço que é difícil fazer o impeachment e dar posse a alguém como o general Hamilton Mourão. E mais do que isso, se entregar, continuar o poder entregue a esses bandidos, né, da política, da casta política nacional. Agora, o grande crime que o Bolsonaro cometeu nesses seus 2 anos e 4 meses e meio de desgoverno foi a demolição das instituições do Estado brasileiro. Sempre que acontece alguma crise no Brasil, impeachment do Collor, impeachment da Dilma, a roubalheira do PT, fala-se, as instituições estão funcionando. Não estão mais. As instituições não resistiram ao ataque do artilheiro, do assassino, do matador, do genocida Jair Bolsonaro. E a prova definitiva disso é esse depoimento completamente estúpido, idiota e imbecil do ex-chanceler. Porque, veja, o Exército Brasileiro, que nunca foi grande coisa, eu nunca caí nessa lorota de que o Exército, porque o glorioso Exército. Não, o Exército Brasileiro perpetrou os massacres de Canudos e de Contestado, a Guerra do Paraguai também foi um massacre, assassinou a garotada da chamada luta armada. O Exército Brasileiro não é lá fluxo e cheiro. Agora, o Exército Brasileiro nunca se comportou de forma tão vil, tão indecente. Recentemente, nós vimos a notícia de que os generais e outros oficiais altos do Exército que estão trabalhando no governo estão tendo direito, graças a um truque desse ministro da Economia, o Paulo Guedes, que se diz liberal, imagina se fosse, né? Do teto duplex. Estão ganhando mais do que o dobro do máximo que se pode pagar, que é o salário dos ministros do Supremo, 38, 39 mil reais. Né? O Exército Brasileiro está sendo desmoralizado pelo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, que passou pela chefia da Casa Civil e ajudou a compor essa situação execrável que está sendo vivida no Exército, de desmoralização total do seu prestígio, da sua força e da sua história, mesmo tendo esses detalhes que eu já falei. O Ministério da Saúde nem falar. O Ministério da Saúde ganhou o respeito do mundo com o SUS, com as campanhas de vacinação. Bolsonaro acabou com tudo isso. Bolsonaro desmoraliza o Ministério da Saúde todo dia. Troca de ministro
assim como quem troca de dolman, digamos assim. Então, ministério, agora nós vemos que o Itamaraty, uma tradição no Brasil, que deu o Rio Branco, a luta pelas fronteiras com a Bolívia, as grandes conquistas do Itamaraty, o respeito internacional que o Itamaraty tem, foi para o espaço com esse idiota que nós vimos hoje depondo lá na CPI da Covid. A CPI da Covid está servindo para isso, para exibir os crimes do Bolsonaro e para exibir esse crime maior, que me ocorreu agora denunciar para vocês, que é a demolição do Estado como instituição. Não é só o Estado democrático de direito, a perspectiva de um autogolpe, de uma ditadura. Não, o Estado como instituição, o Estado, a Polícia do Estado, a Polícia Federal, a Polícia do Estado. Não, virou um negócio de família do Bolsonaro. O Ministério da Justiça, o mais tradicional dos ministérios, está entregue a um delegadinho de polícia, amiguinho dos filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro transformou o Estado brasileiro numa sociedade por cotas, não é nem numa sociedade anônima, com ações na Bolsa. Não, uma sociedade por cotas, né? Uma propriedade individual e de herança familiar. É um absurdo isso que está acontecendo, e é um absurdo que não tem ninguém pensando sobre isso no Brasil. Eu estou começando essa discussão, não tenho grande autoridade acadêmica, mas como jornalista eu tomo a liberdade de contar isso para você. E hoje, esse meu raciocínio começou com um comentário que eu fiz na Rádio Eldorado, que eu abri a respeito de uma notícia que foi manchete do Estadão. Segundo esta notícia, o Brasil é o 7º país do mundo em gastos proporcionais com a burocracia federal. Olha, o Brasil gasta mais do que muitos países desenvolvidos e muito mais do que países em desenvolvimento como nós. O Brasil é uma sociedade de castas em que essa burocracia estatal, mais a classe dirigente política, manda no país e absorve todos os recursos que a sociedade produz, né? E então é por isso que vai esse estafermo, a CPI da Covid, e aí aparece lá um senador de Roraima e diz: senhores, temos que substituir esse relator, isso não é forma de inquirir. Ora, o senhor Ernesto Araújo escreveu artigos chamando o novo coronavírus de comunavírus, o vírus chinês, criou problemas sérios com o nosso maior parceiro comercial, a China. Aí vai lá e diz: não, eu não tive nenhum problema com a China, o Brasil não tem problemas com a China, nós não atrapalhamos em nada a compra de vacinas, muito pelo contrário, né? Ora. Agora, isso que eu estou falando aqui, estou falando em linguagem normal. Ele não. Ele gaguejou. A senadora Cátia Abreu o empurrou na parede e ele, como bom direitista que também deve ser inimigo da mulher, né? Ele deve ter se sentido humilhado. O senador Randolph, vice-presidente da comissão, também. E aí esse senador lá de Roraima, sei lá de onde que parece locutor do interior, né? Locutor de difusora do interior, veio, os nossos testemunhas estão sendo constrangidas. Pois bem, o Ernesto Araújo é um exemplo de como o Bolsonaro destruiu o Itamaraty, passou incólume por todas as ditaduras no Brasil, pela República Velha, veio do Império, assim como o Exército, assim como o Ministério da Saúde, construiu uma reputação de grande trabalho em matéria de imunização e está sendo tudo destruído por um generalzinho de quinta, um intendente incompetente, que, aliás, o Ernesto Araújo destruiu a pouca reputação que esse senhor tem, né? Que tinha, né? Na verdade, tinha, né? Não tem mais, não. A CPI da Covid trouxe essa grande contribuição, e é preciso dizer que o presidente Omar Aziz tem agido de forma institucional. Vi também uma defesa muito veemente
do relator Renan Calheiros em relação à forma como inquiriu o Ernesto Araújo contra a investida desse sujeitinho que queria tirar o Renan da relatoria. O Renan já foi presidente do Senado, já foi ministro da Justiça, e ele nunca não passa de um engraxate da bota do idiota do Davi Alcolumbre, empregadinho do Onyx Lorenzoni, que vive mudando de cargo no governo, porque o Bolsonaro acha que não pode abrir mão dele. Pois bem, o Estadão, na mesma edição que teve essa reportagem brilhante da Idiana Tomazelli a respeito dos gastos excessivos com a burocracia, com a classe dirigente, que ela não incluiu lá, mas a classe dirigente política também, né? Contando inclusive detalhes, esse que eu falei do teto duplo, as maracutaias, falcatruas que passam por cima das decisões constitucionais, etc., né? Pois é, então a mesma edição do Estadão de hoje traz a notícia de que esse tratoraço, o Bolsolão, isso é uma safadeza dizer que tem a ver com o governo. Não, é coisa do Congresso, ou seja, coisa lá do Rodrigo Pacheco, coisa do Arthur Lira, né? Aí vem o Breno Pires, que fez esse grande furo, né, do orçamento clandestino, do orçamento paralelo, e descobre que esse orçamento foi combinado, foi feito, foi preparado no gabinete do general Luiz Eduardo Ramos, aquele vaselina, como se dizia lá na minha mocidade, em Campina Grande, que ocupava o Ministério da Defesa, foi substituída pelo Walter Braga. Não, ele era o secretário-geral, né, da presidência, que fazia esse acordo, por isso fazia esse acordo político, e foi substituído, e foi substituto do general, do chefe da Casa Civil, o Walter Braga Neto, que passou a ser o ministro da Defesa. Pois bem, eu quero dizer para vocês que eu escrevi ontem um artigo a respeito de um assunto que faz parte disso. A Polícia Judiciária, a Polícia Federal, está sendo completamente assaltada nas suas disposições institucionais. O Lula tentou fazer isso com o mastro mais baixo do Ministério da Justiça e não conseguiu. A Polícia Federal continua sendo muito autônoma até demais, dividida em grupos. Hoje, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal são empregadinhos da família Bolsonaro. São nomeados pelo corregedor-chefe do governo, pelo chefão, pensador, filósofo do governo Carlos Bolsonaro. Então, eu me aproveitei de um belíssimo programa, 2 Dedos de Prosa, que eu fiz com o Edilson Martins, colega jornalista, que foi o pioneiro no jornalismo ambiental, editando Meio Ambiente no Pasquim, na época da ditadura, e que contou uma história que tem sido muito aplaudida por quem vê, uma história com muita memória, com muita clareza, com muita prudência, com muito tirocínio, né, das milícias no Rio de Janeiro e, segundo ele disse, hoje espalhadas pelo Brasil. Por exemplo, ele nasceu no Acre, tem milícia no Acre, tem milícia em Rondônia, tem milícia em Roraima, tem milícia no Amapá, tem milícia no Brasil inteiro. Então, eu escrevi um assunto sobre isso, a celebração das milícias por Bolsonaro. A linha fina é: o presidente e o filho Flávio não escondem de ninguém amigo, inimigo, apoiador ou adversário, relações próximas com o ex-chefão da milícia de Rio das Pedras e parentes próximos deste. E eu peguei de 2013 até 2018, 15 anos de exaltação, de celebração do Bolsonaro, das milícias, a começar de um discurso que ele fez na Câmara em 2003, dizendo que se o Estado brasileiro não fizesse uma lei para decretar pena de morte, ele ia fazer uma lei lá na Câmara para permitir os extermínios, os grupos de extermínio, que resultaram, inclusive, nessas milícias. Então, eu faço eu relato no meu artigo, você pode procurar,
lá no Estadão, né? O título é A Celebração das Milícias por Bolsonaro. E depois eu cito algumas frases que eu pesquei dos Dois Dedos de Prosa com o Edilson Martins. O documentarista acreano observou ainda que esses grupos são muito mais do que organizações criminosas ao estilo da máfia ítalo-americana. Milicianos não são os pobretões negros e raquíticos do tráfico, mas os fortões, em tese quase todos brancos, gorduchinhos, com aparência de classe média. Aí eu vou pegando assim, frases que o Edilson disse, que eu usei no último parágrafo desse meu artigo. As milícias estão presentes em 90% dos 163 bairros do Rio de Janeiro, a cujas populações vendem até gasolina e óleo batizados. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo quando o Edilson contou. Eles constroem edifícios em cima de oleodutos da Petrobras, roubam o óleo e refinam e vendem para os seus subordinados, as populações que eles controlam, a gasolina e o óleo já devidamente batizados. Segundo o Edilson Martins, a presença das milícias no Rio de Janeiro é a de um Estado totalitário, com poder de vida e de morte. Isso quer dizer o seguinte, o Estado brasileiro, que o Bolsonaro demoliu, proíbe a pena de morte. Mas as milícias que o Bolsonaro está promovendo a Estado autoritário brasileiro matam a partir de sentenças que eles mesmos julgam em sua justiça particular. Nunca se encontrará político que defenda traficante, mas o presidente da República defende a milícia com orgulho. O gesto público fuzilando alguém, logomarca da campanha e que continua sendo, ganhou a simpatia da classe média fascistoide ao exprimir a realidade de a que ponto esse país se encontra. Neste momento, quem tem a caneta são o presidente e um grupo político que celebram a milícia. Eu quero transferir todos os votos de longa vida, de muita força, que os meus amigos, meus conhecidos, meus admiradores me dirigiram nesta terça-feira, 18 de maio. Quero transferir para você e fazendo uma saudação que eu sempre faço aos meus amigos nesta época de pandemia, nesta época de crise econômica. Muita força nesta terça. E sempre. Então, vamos lá, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas. Nossas.